Os salmos geralmente são lindos, mas o de hoje é um dos meus preferidos. Nós vamos ler os Salmos 32. Vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre o perdão e a direção de Deus. O versículo 1, numa linguagem mais atual, diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Aí nós já estamos vendo que não há negação de que todos pecam, né? E aquele que peca é feliz quando os seus pecados, quando as suas transgressões, o que é a transgressão, né? Aquilo que transgride a lei, né? Suas transgressões são perdoadas e os seus pecados apagados. Isso que Davi fala aí, pensando nele e pensando em todos os seres humanos, porque todos os seres humanos do mundo inteiro são confrontados por dois problemas básicos, né? Nós temos a culpa, quando nós pecamos, né? A culpa em relação ao passado e a ansiedade em relação ao futuro. Nós temos passado e futuro aqui nos atingindo. O passado com a culpa e a ansiedade com o futuro. O Salmo 32 vai tratar diretamente dessas duas questões. Vamos ver? Vamos ver alguns versículos desse salmo. Em relação à primeira, que é a culpa, Deus promete o seu perdão. É isso que esse versículo disse, né? O salmo começa com essa bem-aventurança. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Como que Deus pode nos perdoar pelos nossos pecados, em vez de usá-los contra nós para nos acusar? Não é incrível? O que nós precisamos é confessar os nossos pecados. É preciso que nós peçamos a Deus que Ele nos perdoe. Não é automático esse perdão. Ele deseja que nós nos olhemos para nós, reconheçamos que somos pecadores e peçamos a Ele esse perdão, né? Davi, nesse salmo, descreve o tormento daqueles que se recusam a assumir a sua culpa. Quer ver? Querem ver? No versículo 13, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Bem antes da gente falar em doenças psicossomáticas, né, que fazem mal, nossas emoções fazem mal ao corpo, Davi já fala sobre isso. Davi relata a culpa como trazendo uma doença, enquanto calei. E por quê? E por que isso acontecia? No versículo 4, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A mão do Senhor pesava porque ele estava em pecado. Ele não estava reconhecendo o pecado dele. Enquanto ele se calou, a mão do Senhor pesava. E daí o versículo 5 ele vai falar: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei, não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja só, nós tivemos, Davi, um caso de adultério, e depois do adultério mandou matar também o marido da mulher com que ele se casou depois, e ele reconheceu esse pecado e ele se humilhou diante de Deus e Deus o perdoou. Deus o perdoou. E aí nós temos essa primeira questão resolvida, né? Deus perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, mas Ele deseja
que nós peçamos o perdão para Ele, que nós estejamos realmente arrependidos daquilo que fizemos. A segunda questão, se lembram? Da ansiedade quanto ao futuro? Deus promete a sua direção. Versículo 8 fala sobre isso. Depois eu sugiro que vocês leiam esse salmo todo, porque é maravilhoso. O versículo 8 fala: instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha que maravilha! Na outra versão diz assim: Deus promete 4 promessas. Eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir, aconselharei e cuidarei de você. Veja bem como é incisivo essa promessa, né? Deus vai nos instruir, vai nos ensinar. A instrução é algo, primeiro, como se fossem regras a ser seguidas, né? O ensino já é algo mais profundo. O aconselhamento é algo íntimo, é algo que alguém íntimo te aconselha, não é? E, por último, eu cuidarei de você. Ah, Senhor! O Senhor então ensina, instrui, ensina, aconselha e cuida. Que maravilha! É isso que diz o versículo 8. E aí o 9 fala assim, mas toma cuidado. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte e não te obedecem. Deus está falando, olha, não vou precisar pôr cabresto em você para você me obedecer. Não seja como o cavalo e a mula, que não tem entendimento. Você tem. Você tem entendimento. Eu passei para você, é isso que Deus deve falar. Eu passei para você a minha imagem, você é feito a minha imagem, a minha semelhança. Então você tem oportunidade de escolha, você tem oportunidade de raciocínio, você pode pensar o que é bom para você, o que é bom e agradável a mim. Então não seja como o cavalo e a mula. Maravilha, né? E termina esse salmo dizendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que são retos de coração. Nos tornamos retos de coração quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, né? Quando nós colocamos os nossos pecados, a nossa culpa, o nosso passado e o nosso futuro. Porque Ele vai nos instruir, Ele vai cuidar de nós e Ele vai nos deixar apaixonados por Ele. Vamos orar? Pai, graças te damos por esse salmo maravilhoso, onde nós somos bem-aventurados, felizes, porque a nossa iniquidade é perdoada e os nossos pecados são esquecidos, Senhor. E daí o Senhor não atribui iniquidade nenhuma para nós. Graças a Jesus, que carregou os nossos pecados. Obrigado, Senhor. Cura-nos, Senhor, da culpa. Cura-nos, Senhor, de olhar o passado e sentirmos culpa. Cura-nos, Senhor, da ansiedade. Como nós dissemos outro dia, a ansiedade é um exagero de futuro, é um futuro trazido para o presente. Senhor, não queremos nada disso. Somos teus filhos e filhas e queremos, Senhor, a tua bênção, a tua bem-aventurança, a alegria do Senhor, o regozijo na sua pessoa, por sermos perdoados, por estarmos
puros de coração, retos de coração. É em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.